muito legal, a gente está de volta para continuar essa nossa aula, esse nosso curso relacionado aqui às dicas primordiais relacionadas ao direito penal. E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre um instituto que às vezes os alunos até arrepiam de falar dele porque ele tem que dar uma calculada, né? Então quando fala matemática, o pessoal fala, ai, começou matemática. Muito embora nós já tenhamos falado um pouco de matemática, que eu não ingressei muito em cálculo de pena para não assustar vocês, né? Porque o aluno fala assim, ai, professora, eu faço direito para não calcular, né? Mas na hora de receber o pagamento, sabe bem o soma do menos com mais, né, seus danadinhos? Brincadeiras à parte. Então, quando a gente fala de progressão de regime, já dá um arrepiozinho, porque tem 1/6, 2/3, e às vezes a gente pulou essa parte da matemática. E aqui também nós vamos encontrar um pouquinho, né, desses preceitos ligados a cálculos de pena, mas nada que não nos faça gabaritar a parte aí de concurso, tá? Então eu vou colocar aqui, como a gente tem costume, eu deixei meu código aberto que nós vamos tratar de quantidade, aí às vezes a gente erra a quantidade e eu vou deixar lá. Professora, o que você vai falar? Eu vou falar de concurso de crimes. Então nós vamos falar de concurso de crimes e se der tempo nós vamos dar uma pinceladinha lá nas atenuantes e nas agravantes, tá? Se não der, não tem problema, a gente fala na próxima aula, mas já deixando de antemão que nós vamos tratar. Professora, o que é concurso de crimes? Presta bem atenção. Se eu tô falando que é concurso, teve mais de um. Então presta bem atenção. Não importa qual seja a espécie dele ou deles, haverá necessariamente mais de um crime. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aí é colocar as espécies de concurso. Então, nós vamos falar concurso material, concurso, isso aqui cai demais na UAB, demais. Concurso material, concurso formal e crime continuado, tá? Então, concurso material, crime continuado e concurso formal. Professora, eu vou até pôr de vermelho. Se é concurso de crimes, todos eles aconteceu mais de um crime. Todos eles têm a ocorrência de mais de um crime. Se eu tenho a ocorrência de mais de um crime, isso faz com que eles se pareçam ou se assemelhem, mas é exatamente outra circunstância que vai diferenciar uma espécie da outra, tá? Então presta atenção. Se eu falo que todos têm mais de um crime, eu estou afirmando que eu estou trabalhando aqui a questão de ter eles mais de um crime, mas então eles ficariam iguais. Então o que é que vai diferenciar um do outro, professora? Presta atenção. Quando a gente fala do concurso material, o sujeito vai ter mais de uma ação e omissão, mais de uma ação ou omissão, que nós já vimos que a ação e a omissão estão atreladas à conduta, tá? Então, ele vai ter mais de uma ação e mais de um crime, de modo que, se ele tem mais de uma ação e mais de um crime, o artigo 69 diz que as penas devem ser somadas, tá? Então, se ele diz que eu tenho mais de uma ação e mais de um crime, as penas para o cúmulo, nós já vamos tratar tudo direitinho, mas primeiro a gente tem que saber a diferença, tá? Se ele tá falando que o sujeito tem mais de uma ação e tem mais de um crime, essas penas devem ser somadas. Deixa eu colocar aqui, não vou grifar não. As penas devem ser somadas. Ah, professora, então, o que acontece de diferente nos outros, né? Nos outros, a gente vai ter o seguinte, eu tenho uma única ação, eu tenho uma ação. Essa única ação vai produzir mais de um crime. E aí nós vamos dividir, né, esse mais de um crime, uma ação mais de um resultado. E esse resultado era querido
ou não era. Ou não. Se esse resultado... Não, vamos até colocar o contrário. Esse resultado... Porque daí vai dar... Senão vai dar confusão. Esse resultado, ele não era... Não era... Quando seca aqui, tá secando, sabe? Por aí. Não era pretendido. Ou ele era pretendido, tá? Então, presta atenção. Professora, se ele era pretendido, nós temos a circunstância dele trazer, ó, pretendido. Ou não era. Não era, não querido e querido. Porque daí vai ser a diferença, tá? Se ele não era querido, ou seja, se os resultados... Então, aqui ele produziu mais de um crime, tem resultados. Se os resultados não eram queridos, nós vamos ter o que a gente chama de concurso formal próprio. Professora, o que é esse concurso formal próprio? Eu vou pegar a pena de um dos crimes e vou fazer o que a gente chama de cúmulo material. Eu somo. Ah, eu acrescento, então eu pego, vamos até colocar, eu pego, vamos pôr de preto, que é o que resulta, tá? Para ficar bem bonitinho nosso quadrinho. Então, se o concurso é formal, o que vai acontecer? Eu tenho que analisar se os resultados são idênticos. Se os resultados são idênticos ou diferentes. Distintos. Se eles forem resultados diversos, eu vou pegar a pena do mais grave. Se eles forem idênticos, eu vou pegar qualquer pena e vou fazer a soma. Professora, onde está isso? Você vai pegar no seu código. No artigo 70, ele fala da primeira parte, ele fala assim, ó, vai ser considerado o concurso formal quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, ele pratica dois crimes, idênticos ou não, idênticos ou não. E aí ele coloca assim, ó, aplicando-se, se eles forem distintos, as penas da mais grave, ou se forem iguais, apenas uma delas, aumentadas aí de 1/6, aumento de 1/6 à metade. Então, professora, nós já vamos desenhar, nós já vamos calcular, não fica com medo não. Primeiro eu quero que vocês entendam a diferença. Agora, professora, se com uma única ação, que é a segunda parte do artigo 70, tá? Então, vamos até colocar aqui, ó, artigo 69, artigo 70, artigo 71 do CP, para você marcar bonitinho o seu quadrado aí, tá? O seu código. Professor, o artigo 70, ele fala assim, se com uma única ação eu fiz mais de um resultado, os resultados não são queridos, eu vou dar um prêmio para ele. Eu vou pegar apenas uma pena e vou somar, eu vou exasperar, a gente chama isso de exasperação. Eu exaspero, eu somo, exaspero. Eu somo, eu pego a pena de um e esqueço a pena dos que foram causados, porque eles não foram queridos, eles não foram pretendidos. Agora, se com uma única ação eu produzo mais de um resultado e esses resultados são pretendidos, olha só, o código diz que as penas devem ser somadas. Então, é o que a gente chama de concurso formal impróprio. Por que impróprio, professora? Nós já vamos saber. Porque os resultados são pretendidos, ele quer os resultados. E aí, o artigo 70, segunda parte, determina, então, como que vai ficar a pena desse sujeito, já que nós estamos falando de penas, né? Nós só bifurcamos a aula aí para poder dar um entendimento para vocês. Então, nós estamos falando de penas, o sujeito está sendo punido, aí o juiz vai falar o seguinte, então, com uma única ação, ele produziu mais de um resultado,
Se os resultados produzidos não forem esperados ou queridos, a pena vai ser diferente. Agora, se ele queria todos os resultados com apenas uma única ação, o Estado entende que ele cometeu algo muito parecido com o concurso material, de modo que as penas devam, então, ser somadas, tá? Para a gente fechar essa questão do crime continuado e depois nós vamos explicar mais coisa aí. Sobre o que acontece no crime continuado? No crime continuado, ele tem mais... Aqui são ação e omissão. No crime continuado, ele vai ter mais de uma ação ou omissão e vai produzir mais de um crime. Ah, professora, se tem mais de uma ação ou omissão e produz mais de um crime, é o cúmulo material. Não é, porque ele acrescenta coisas aqui. Então, ele fala assim, ó, mais de uma ação, mais de uma omissão ou de omissão, mais de um crime, e ele complementa, ele tem complemento, porque se não tivesse complemento, eu tinha o cúmulo material, tá? Então ele fala assim, o sujeito cometeu mais de uma ação, omissão, mais de um crime, mas os crimes são da mesma espécie, ele agiu do mesmo modo, mesmo modo de agir, num curto espaço de tempo, onde as ações que se sucederam, elas devem ser consideradas como uma única ação para efeitos de fixação da pena, tanto que o artigo 71 manda a gente somar de 1/6, lá no finalzinho, de 1/6 a 2/3, se em razão das mesmas condições, do mesmo lugar, das mesmas circunstâncias, o sujeito deva ser punido como sendo um só. Então ele fala assim, ó, se os crimes são idênticos ou não, eu vou pegar a pena de um deles e vou exasperar de 1/6 a 2/3. Então, agora nós vamos fazer. Nós vimos aqui a diferença entre eles. Então, no crime continuado, professor, então agora eu já entendi. Percebam que a ação e a omissão, elas terão diferenças. No crime do concurso material, eu tenho mais de uma ação que resulta em mais de um crime. Professora, como assim? Então, ó, se ele roubou e matou, então vou dar um exemplo clássico. O cara queria estuprar uma moça, ele primeiro abordou pedindo um dinheiro. Então, ele pediu um dinheiro e falou, olha, me dá um dinheiro. Aí ela falou, não tenho. Ele falou, então vamos ali no mato, que eu vou te revistar. E aí ele aproveitou para fazer aí, né, manobras que redundariam no crime de estupro. Professora, nós temos duas ações que produziram 2 resultados. Se esse sujeito, ele foi condenado, como que ficou a pena dele? As penas foram somadas. A pena do estupro com a pena do roubo. Por quê, professora? Porque ele teve mais de uma ação, mais de um resultado, de modo que essas penas devam ser, então, somadas de acordo com a regra do artigo 69, tá? Agora, olha que curioso, tem que tomar cuidado, porque no concurso formal, uma das diferenças é de que, ó, aqui ele tem mais de uma ação. No cúmulo formal, ele tem uma única ação. Então, com uma única ação, ele vai produzir resultados. Olha os exemplos. Vamos supor que eu esteja em alta velocidade e atropelo, me descontrolo, ou seja, vamos falar o A. O A, ele está em alta velocidade, isso cai até no exame da ordem. Ele está em alta velocidade e, em razão dele estar em alta velocidade, ele passa por um ponto de ônibus e pega 3 pessoas. Vejam vocês que, com uma única ação, ele produziu mais de um crime. Esse crime era querido? Os crimes eram queridos? Não eram queridos. Se esses crimes não eram queridos, porque ele não quis falar assim, ó, porque se ele falar assim, eu quero passar em cima do ponto de ônibus e pegar 3 pessoas, aí nós temos o de baixo, que é o concurso formal impróprio. Se o concurso formal é impróprio, as penas devem ser somadas, tá? Então, olha só, nesse primeiro exemplo, ele não quis pegar as 3 pessoas. Se ele não quis pegar essas 3 pessoas, como que fica a pena delas, professora? Vamos supor que elas tiveram as 3 lesão corporal. Se as 3 tiveram lesão corporal, eu vou pegar a pena de qualquer uma delas. Então, ó, são 3 lesões, certo? 3 lesões.
3 lesões. Como que fica, professora? Eu desprezo essas 2 lesões, pego a pena de uma delas. Por que uma delas, professora? Porque eu tenho crimes idênticos. Se eu tenho crimes idênticos, eu pego qualquer pena e vou acrescentar 1/6 pelas demais, tá? Então, professora, eu tô diante aqui de um concurso formal próprio, porque, muito embora eu tenha produzido resultados distintos, aliás, mais de um resultado, eu o fiz com uma única ação, de modo que o Código Penal despreza as minhas outras condutas e dá a essas outras condutas o que a gente chama de exasperação, perfeito? Agora, vamos supor que nesse mesmo jeito eu quero matar as 3 pessoas que estão no ponto de ônibus, mas eu só quero dar um acerto só. E aí eu passo com o carro por cima delas. Veja que eu tenho uma única ação. Essa única ação produziu resultados queridos. Então, não é concurso material, porque no concurso material eu teria que ter jogado o carro em cima de uma, jogado o carro em cima de outra, jogado o carro em cima de outra, o que não aconteceu. Eu, com uma única jogada, eu peguei as 3 porque eu quis pegar as 3. E aí, como que fica essa punição, professora? Ó, eu tenho uma única ação, eu produzi mais de um crime, só que esses crimes foram pretendidos. Então, o código diz que essas penas, diferentemente de um prestígio que ele vai me dar, essas penas devam ser o quê? Somadas. Somadas, tá? Então, aqui é como que fica a pena, ó. Elas devem ser somadas, porque é como se ele fosse o espertalhão. Ele quer, com uma única ação, produzir todos esses resultados, perfeito? Professora, e pra gente fechar, né? O crime continuado. Deixa eu só colocar aqui um asterisco, que é do... Eu vou até pôr em cima, para não ficar artigo 70 aqui no parágrafo único. Professora, e o crime continuado? No crime continuado, ele vai praticar mais de uma ação, então vamos pegar o verdinho aqui. Ele vai praticar mais de uma ação, vai ter mais de um crime, só que diferentemente do concurso material, porque senão, ó, seriam iguais, né? Ele vai cometer mais de um crime, os crimes serão da mesma espécie, onde ele vai agir do mesmo modo, ele vai agir num curto espaço de tempo, com circunstâncias que façam presumir que o primeiro crime foi para prevalecer o segundo e assim sucessivamente. E aí, nesse caso, o código entende que ele teve uma unidade fática. Então, eu posso cometer 3. O código entende que ele cometeu um só, tá? Isso é o que a gente chama de crime continuado. Professor, então, vamos supor que ele furtou um carro hoje, furtou o carro amanhã, furtou um carro depois de amanhã. É possível dizer que, quando ele for processado, essas penas possam dar a ele um benefício? Sim. Por que sim? Porque, olha só, se ele cometeu 4 furtos, e aí os furtos são idênticos, né? Porque se eles forem diferentes, eu vou pegar o mais grave. Ah, como diferentes? Um qualificado, o outro não. Né? Então, se eles forem diferentes, eu pego sempre o mais grave, tá? Então, se eles forem distintos, eu pego o mais grave. Se não, eu pego qualquer um deles. Professor, ó, são idênticos. 4 furtos. Eu vou desprezar os 3, vou pegar um deles e somar de 1/6 a 2/3, tá? Então, se tem um crime só 1/6, se tem 2 crimes 1/3, e aí eles vão levando até chegar em 5. Mais que 5 crimes, ele receberá o aumento de 2/3, tá? Quer ver um exemplo prático? O sujeito estava com dois carros, um carro e uma carteira que tinham sido objetos de roubo, né? Aí ele foi parado pela polícia. Então, eu tinha 2 receptações. 2 receptações. Se nós fôssemos tratar de dar aumento de pena, ele receberia 2 anos. 1 ano por uma receptação e 1 ano por outra. Né? Só que aí nós alegamos o crime continuado, ó. Tem mais de um crime, tem mais de uma ação, 2 receptações. Uma ele pegou uma carteira, a outra ele pegou o carro. Ele pegou a carteira e pôs dentro do carro. Só que eram receptações em dias distintos. Então, o que nós pedimos? Que levasse em consideração que eram crimes da mesma espécie, ele agiu do mesmo modo, eu desprezo o segundo crime e vou aplicar aí apenas 1/6. A pena dele, ao invés de 2 anos, ficou em 1 ano e 2 meses, tá? Por 2 receptações. Que isso aqui é uma construção doutrinária. Para a gente fechar a nossa aula de hoje, né? Para a gente fechar a nossa aula de hoje, vamos tratar aqui, para a gente fechar, do parágrafo único do artigo 70. Professor, o que diz esse parágrafo único?
só ter atenção, tá? Presta atenção, eu vou fazer a leitura e você veja se você entende. Olha só o que diz o artigo 70, lá no parágrafo único. Não poderá a pena, então nós estamos falando do concurso formal, certo? Não poderá a pena exceder aquela que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Então presta atenção. No artigo 70, parágrafo único, está dizendo o seguinte: não pode no concurso formal a pena exceder a soma delas, porque a soma é o pior. Somar é o pior. Então o artigo 70, lá no parágrafo único, ele fala o seguinte: eu não posso, dentro do concurso formal, ter uma pena pior do que somada fosse, porque se eu tiver um concurso formal em que eu deva ficar melhor a pena e essa pena resulte numa pena pior do que se eu somar, eu vou aplicar a soma do crime, perfeito? Então, grava bem esse artigo 70 aí lá no parágrafo único, tendo em vista que ele está dizendo que se no concurso formal, que deva ser melhor, eu tiver uma pena pior, eu vou aplicar o que está descrito no concurso material. Perfeito? Tranquilidade? Fechamos mais um tópico da nossa aula e eu estou aqui de volta daqui a pouquinho para falar com vocês mais um tópico. Até já, tchau, tchau.